Bom, dando prosseguimento à aula 2 sobre a inflação, eu queria fazer alguns comentários sobre suas implicações, tá? Eu vou trabalhar uma coisa bem prática para vocês entenderem, por exemplo, como a inflação acaba afetando a nossa vida de maneira rotineira. Vamos olhar para o seguinte: a gente já conversou que a inflação hoje é medida pela diferença nos preços percentual, tá certo? Então eu verifico quanto que o preço hoje subiu em relação ao referencial no passado, e essa aí é a minha medida de inflação. Contudo, a inflação, ela mensura a perda, ou ela é definida como a perda de poder de compra da moeda, ou seja, a perda de valor da moeda. E se a moeda perde seu valor, todos os contratos que são reajustados de acordo com a moeda também perdem o seu valor. Um dos contratos que são celebrados na economia, que é celebrado na economia e que perde o seu valor quando você tem inflação, é o chamado contrato de trabalho ou os salários. Os salários na economia perdem seu valor simplesmente porque, se você faz um contrato padrão de 40 horas ou 44 horas semanais por semana, e você faz no mês um total, por exemplo, de R$2.000, no ano de 2010, se em 2016 não houve ajuste nenhum e o seu salário continua sendo de R$2.000, somando uma inflação no período, vou botar aqui uma inflação no período de 2010 a 2016, em 6 anos, de, digamos, 37%, isso significa dizer que o seu salário perdeu R$2.000 vezes 37%, que dá mais ou menos uns R$740. Logo, em 2016, se você voltasse no passado, o seu salário só pagaria R$1.260. Ou seja, uma perda brutal do rendimento da sua mão de obra, ou seja, o seu contrato de trabalho está sofrendo sim uma alteração. Logo, a reposição salarial da inflação, ela tem que ser uma obrigação do contratante, dado que simplesmente ele não está fazendo nada mais do que simplesmente repor uma perda e não ofertar ganhos. Contudo, preste atenção como é que funciona a questão da negociação salarial. Geralmente, os empregados são a parte fraca da negociação e os empregadores são a parte forte. São a parte forte. Em economia, a gente talvez conseguisse mensurar isso através de uma avaliação do tipo oferta e demanda, onde quem for mais elástico é mais forte. Então, eu colocaria os empregadores, como eles estão na demanda, extremamente elásticos. Então, aqui está a demanda extremamente elástica e você tem uma oferta extremamente inelástica. Vou botar aqui, ó. Tá ok? Isso significa dizer o seguinte: opa, o gráfico sumiu. Significa dizer que aqui tem preço e aqui tem quantidade. Qualquer alteração provocada, por exemplo, na oferta, gera um impacto extremamente negativo em termos de variação de quantidade e preço. Olha só, eu vou deslocar essa minha oferta de trabalho aqui para a esquerda. Repara, por exemplo, a alteração nas quantidades entre o ponto 1 e o ponto 2. E repara agora também como é que se dá a diferença em termos de preço. Então, toda vez que uma oferta inelástica ela visa tentar fazer alguma alteração, ela provoca uma distorção muito grande. E como a demanda é quase perfeitamente elástica, ela é pouco sensível à questão de preço. O mesmo movimento vale, por exemplo, se a oferta aumentar. Você aumenta pouco a quantidade, mas altera muito o preço. Então, nós temos que ter em mente que a questão da negociação entre empregadores e empregados não pode ser dada no âmbito
individual, contrato a contrato. Então, geralmente, os empregados eles fazem essa negociação através dos sindicatos. Os sindicatos tentam colocar um equilíbrio um pouco melhor nesse mercado. Então, por exemplo, quando você negocia com um sindicato, você tem duas curvas, uma oferta sim e uma demanda. Geralmente as curvas tendo uma elasticidade de preço da demanda ou oferta mais ou menos parecida. Então, vou botar aqui a elasticidade de preço, oferta, e vou apagar aqui, indicando que a elasticidade de preço da demanda é mais ou menos parecida com a elasticidade de preço da oferta. Ou seja, nesse caso, há uma negociação que pode vir a ser justa. Qual o problema disso? Que quando você faz uma negociação via sindicato, você tem uma questão simples. Olha só como é que é a curva de salários. Então, isso aqui é a frequência da curva de salários, ou seja, indicando, por exemplo, só dar só um exemplo aqui, que aqui são salários reais, e vamos dizer que isso aqui representa a média dos salários, que hoje em dia no Brasil é mais ou menos 1.800, 1.900. Vamos botar aqui R$1.800, tá? Então, a pessoa que recebe, digamos, até um salário mínimo, que eu vou botar aqui, que é mais ou menos uns 800, 850, vou botar aqui 800 para arredondar. O percentual de pessoas que recebem até R$800 é mais ou menos, vou colocar aqui 20%. Pessoas que recebem muito acima da média salarial, vamos dizer aqui, por exemplo, R$5.000, de forma individual, é um salário bastante consubstancial. Vou dizer que esse cara representa apenas 1% dos trabalhadores, ou seja, ele recebe acima de 99% de todo o resto. E o que acontece? Quando você faz uma negociação salarial, você propõe um reajuste inflacionário, o reajuste, com base no índice de inflação passado. Tá certo? Nada mais justo você repõe a inflação. Contudo, pensa nesses dois caras aqui, ó, o indivíduo A e o indivíduo B. Quando o indivíduo, vamos supor que a inflação no ano passado foi 10%. Ou seja, quando o indivíduo A tiver seu salário reajustado, ele vai ter R$800 vezes 1 mais inflação, ou seja, 1,10, indicando que seu salário agora vai ser aumentado para R$880, ou seja, um aumento líquido de R$80 apenas. Já o indivíduo B, que recebe R$5.000, esse cara vai ter o mesmo percentual de reajuste, mas vai ter um aumento consubstancial de quanto? R$5.500, ou seja, o aumento dele foi de 500. Se você para pensar, essa ordem de grandeza de 500 para 800 indica o seguinte, que é quase 60 vezes maior, ou quase 6 vezes maior, perdão, dá 6,2 de alguma coisa, aproximadamente, o ajuste de B em relação ao A. E mais, toda vez que você tem uma distribuição e você multiplica por uma constante maior do que, vou botar essa constante aqui, que sempre vai ter que ser maior do que 1, você faz com que a variância dessa distribuição, então a variância dos salários, se eleve da seguinte forma, seja maior, a variação dos salários hoje seja maior do que a variância dos salários no passado. Pelo seguinte motivo, como a variância dos salários hoje é igual à variância do salário no passado vezes a inflação, significa dizer que isso aqui é igual a πt ao quadrado vezes, deixa eu só melhorar essa variância aqui, escrever correto, vezes a variância do salário no passado. Então perceba que toda vez que você dá um ajuste na inflação, você na verdade está gerando cada vez mais um aumento da desigualdade de renda. Então inflação significa dizer que toda vez que você evidencia isso, você vai ter uma perda na qualidade, ou seja, você vai ter uma concentração de renda. O índice de Gini, que é o índice que mede essa questão dessa consideração, com inflação, vou botar aqui índice, então, com inflação, dado que se teve uma inflação maior do que zero, geralmente esse índice vai subir. Então, para uma economia que
é muito desigual como a do Brasil, toda vez que você tem inflação, você está provocando simplesmente um aumento na distorção da distribuição de renda. Ou seja, as massas salariais vão se tornar cada vez mais abertas. Ó. Isso aqui seria, por exemplo, a massa salarial de 2000. Como houve inflação no período, você vai ter uma massa salarial assim, ó, com uma variância muito maior em relação ao do período anterior. Isso faz com que as políticas de redistribuição de renda se tornem cada vez mais ineficazes. Então, por isso que você tem hoje no Brasil, a partir de 2010, um aumento na concentração de renda. Aumento na concentração de renda ou um aumento aonde? No índice de Gini, que é exatamente o índice que mede essa questão da concentração. Então, uma política que seja voltada para o pobre tem que ser uma política onde a inflação tenda a zero, tá certo? Você não pode ter uma inflação num país com um índice de Gini elevado, a partir de 4, 5, de 0,4, 0,5, onde os padrões internacionais estão entre 0,3. Você não pode ter um país que a inflação seja mais ou menos 10%. Isso significa que a todo ano você vai estar inflando a variância da distribuição em 1,10 ao quadrado, que dá mais ou menos 1,21, ou seja, você distorce a distribuição em 1,21 para a esquerda ou para a direita, fazendo com que quem ganhe menos, ganhe cada vez menos em relação a quem ganhe mais. Ou seja, você aumenta o gap salarial entre aquele indivíduo A, a diferença dele para o indivíduo B, por exemplo, no ano de 2000, vai ser cada vez maior quando você tem uma inflação do que o indivíduo B. No ano, por exemplo, de 2010. E só para finalizar essa questão, quando você tem uma inflação elevada, não necessariamente essa inflação ela comete os indivíduos da mesma forma. Por exemplo, a inflação, como ela é mensurada pela variação nos preços, para indivíduos serem atacados da mesma forma com a inflação, ou seja, o indivíduo A ter a mesma inflação do indivíduo B, significa que o indivíduo A teria que consumir a mesma cesta de consumo, mesma cesta de bens do indivíduo B. Então, vou botar cesta do indivíduo A, cesta do indivíduo B. E nós sabemos que quem tem uma renda menor, com certeza, não consome a mesma cesta de um indivíduo que tem a renda maior. E mais, a cesta de bens do indivíduo A, vou botar aqui o indivíduo B, cesta de bens do indivíduo A. Quando você tem uma inflação, dado que você teve inflação no período, geralmente, aí eu vou botar aqui um fato estilizado, que o aumento no custo da cesta do indivíduo A, quando você tem inflação, ele é muito maior do que a variação da cesta do indivíduo B. Porque o indivíduo A, geralmente, ele compromete grande parte da renda dele com itens de necessidade básica. Então, vou botar aqui, necessidade. E esse cara aqui, geralmente, ele gasta também um percentual da renda dele com itens de necessidade, mas um percentual fixo, ou seja, não um percentual fixo, mas uma parcela fixa em termos de valor absoluto. Então, ele também gasta com itens de necessidade, mas ele também gasta com outros itens, inclusive com itens e artigos de luxo. Itens de necessidade possuem uma inflação muito maior do que esses indivíduos aqui, ó. Esse aqui vai ter inflação igual, só que o indivíduo de luxo vai ter uma inflação bem pequenininha, tá certo? Principalmente pela questão da interação entre oferta e demanda, dado que itens de necessidade possuem uma elasticidade de preço da demanda bem próximas de 1, tá certo? Ou inelásticas, e itens de luxo possuem uma elasticidade de preço da demanda muito maiores do que 1, indicando, ou seja, que a demanda é elástica ou quase perfeitamente elástica. Então, toda vez que você tem inflação numa economia, você promove, sim, um aumento da desigualdade, uma redução na qualidade de vida, principalmente das classes mais pobres. E toda vez que você escuta que a inflação ela é um output do crescimento econômico, ou seja, do desenvolvimento, toda vez que você escuta que para você crescer você tem que gerar inflação, ou toda vez que você escuta para uma economia gerar emprego
tem que ter inflação, coloque um pezinho atrás nesse tipo de explicação, porque principalmente para esse cara aqui, ó, cada vez mais a vida vai ficar pior. Então essa foi minha aula. Eu espero que vocês tenham aproveitado alguma coisa, e críticas e sugestões, por favor, sejam bem-vindas. Acesse meu site, vou botar aqui o meu site para vocês acessarem. Toda vez que vocês quiserem informações novas, vocês podem buscar. Meu site é www.pedrocamacho.blogspot.com.br. Entra lá, acesse, tá ok? Meu nome é Pedro Ivo, sou professor de economia da UERJ, doutor em economia pelo CAEM, doutor em economia. E críticas e sugestões, procurem lá o site, deixe seu comentário. Um grande abraço a todos e muito obrigado.